Desde o meu último vídeo surgiram várias dúvidas em relação a como funciona e a como operar na BISC. E já era esperado, visto que aquela era apenas uma introdução, uma visão geral sobre a plataforma. E quem não leu primeiro aquele Get Started, que é um documento básico de como operar na BISC, certamente está enfrentando sérias dificuldades. No entanto, eu vou eliminar aqui praticamente 90% das suas dúvidas, inclusive do pessoal que comentou lá no meu último vídeo, e eu tenho certeza absoluta que a partir desse vídeo você vai conseguir operar na BISC de forma prática, simples e sem maiores dificuldades. Então é isso, vamos para o vídeo depois da vinheta. Olá e seja muito bem-vindo a mais um Crypto Insights. Eu resolvi fazer mais um vídeo sobre a BISC porque eu acredito que vale a pena. Esse provavelmente deve ser o último, porque eu acredito que vocês já tenham entendido a essência da BISC. Se você ainda não entendeu, eu peço que você assista novamente os 2 últimos vídeos que eu fiz sobre a BISC. Eu vou deixar aqui nos cards e também no final desse vídeo. Inclusive, quem acompanha o Crypto Insights lá no Facebook ou no Twitter, e até mesmo na aba comunidade aqui do YouTube, sabe que eu eliminei o meu cadastro de todas as corretoras centralizadas. Então, a partir de hoje, praticamente, eu não tenho cadastro em nenhuma corretora, logo eu só posso utilizar a BISC para comprar os meus bitcoins. Ou a Local Bitcoins, mas eu prefiro a BISC, visto a todas as suas vantagens em relação à privacidade, à resistência contra a censura e totalmente descentralizada e P2P. E eu acho importante que qualquer pessoa que defenda a liberdade, que seja contra a vigilância estatal, divulgue essa plataforma. Crie um vídeo, coloque uma postagem nas suas redes sociais, porque essa é sem dúvida a melhor forma de se trocar Bitcoin, principalmente utilizando moeda fiat. Sair do sistema estatal, da moeda fiduciária, para Bitcoin. Então vou começar compartilhando a tela do meu computador, mas antes, um aviso. Apesar desse daqui ser o último vídeo sobre a BISC, caso você tenha alguma dúvida em relação à plataforma, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de respondê-la. Eu não quero que você deixe de operar na plataforma porque você desconhece a BISC. Se você está achando difícil operar na BISC, é porque certamente você ainda não entendeu completamente como funciona a plataforma. Porque operar na BISC é extremamente fácil. Se é fácil para mim, certamente será fácil para você também. Certo, então vamos lá. A primeira dúvida que vem à mente é se a BISC é uma empresa. Não, a BISC não é uma empresa. A BISC é apenas um software. Um grupo de desenvolvedores criaram esse software que é completamente aberto. E esse software ele não pode ser incorporado ou desincorporado. O que isso significa? Que nenhuma empresa pode vir e tomar posse desse software, porque qualquer um pode baixá-lo e executá-lo em sua máquina. É um software independente e ele pode operar com pelo menos 2 pessoas na rede. Se tiver uma outra pessoa executando esse software na rede, ambos podem se conectar entre si e fazer as suas operações. Ah, mas por que eles não têm só uma página na web? Eu nem tenho computador, porque você é a sua própria corretora. Porque uma vez que você acessa uma página na web, ela está hospedada em algum servidor central. A partir do momento em que as conexões vão apenas para um único servidor, é muito mais fácil do Estado auditar e censurar. Uma vez que cada pessoa tem o seu software na sua própria máquina, é muito mais difícil, praticamente impossível do Estado ir em qualquer máquina e confiscar o PC, a máquina de cada um. Porque com a BISC, cada um é o seu próprio servidor. No caso da corretora centralizada, ela tem um servidor no qual a sua ordem fica lá armazenada online 24 horas por dia. Ela que faz isso para você. No caso da BISC, não. Você que deve manter a sua ordem online. Por isso que quando você emite uma ordem, quando você abre
o software da BISC e você vai lá e cria uma ordem de compra ou de venda, você tem que deixar o seu computador ligado, porque você é sua própria corretora, você que é o responsável por deixar a sua ordem online 24 horas por dia. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o software da BISC e eu vou mostrar para vocês que tem algumas ordens aqui em aberto, mas em alguns momentos essas ordens vão sumir, porque certamente a outra pessoa foi lá e encerrou o aplicativo ou desligou a máquina. E cabe a você decidir se isso é um bug ou se é uma feature, se é uma funcionalidade. Porque apesar de você ter que deixar o seu app aberto o tempo todo, só você é o dono dos seus fundos, você é a sua própria custódia, você é a sua própria corretora, seus dados ficam sob sua posse e não nas mãos de terceiros. Outra coisa que deixa as pessoas confusas é: não há Bitcoin aqui em moeda. Se você abre aqui o software, você vai ter aqui a opção para comprar Bitcoin, vender Bitcoin. Quando a pessoa vem aqui na aba Mercado, ela não consegue encontrar Bitcoin aqui, pelo simples fato de que a BISC só opera com Bitcoin, ou compra ou venda de Bitcoin. Aqui você vai selecionar a moeda que você vai querer trocar por Bitcoin. Por exemplo, se for moeda Fiat, reais, você vai escolher BRL, então significa que você vai comprar ou vender em troca de BRL, reais. Se você vier aqui e colocar BIM, por exemplo, ou Ethereum, você vai escolher que você vai trocar Bitcoin em Ethereum. Entendeu a lógica? A negociação é feita apenas em Bitcoin. Por isso que está escrito aqui, comprar BTC ou vender BTC. Uma dúvida que eu recebi do pessoal é em relação ao depósito de segurança. Cada vez que você faz uma negociação na BISC, seja você comprador ou vendedor, você deve depositar uma quantia em Bitcoin na carteira de negociação da BISC. Esse depósito de segurança visa evitar fraudes, evitar que pessoas mal intencionadas venham aqui e façam operações e não entreguem a sua parte. O vendedor, no caso, não entregue os bitcoins e o comprador, no caso, não deposite o dinheiro na conta do vendedor. Eu sei que é um inconveniente, mas você não precisa depositar aquela quantia padrão de 0,01 Bitcoin. Não! Eu mostrei no primeiro vídeo que era um limite entre 0,0005 Bitcoin até 0,05 Bitcoin. Então, é um valor ínfimo que você pode depositar. Antes de ir para as dúvidas do último vídeo que eu fiz, eu quero falar um pouco sobre os árbitros. Muita gente teve dúvida em relação ao que é isso? Quais seriam esses árbitros? Por enquanto, os árbitros são pessoas envolvidas com o projeto, são os desenvolvedores. E ainda que seja de forma descentralizada, porque cada desenvolvedor ele está em um país, em um local, ainda assim é um ponto de ataque no que diz respeito à censura. Se o Estado for lá e confiscar os dados deles, eles deixarão de serem árbitros da plataforma e a plataforma ficará sem árbitros. E o árbitro ele é necessário apenas quando a negociação não é concretizada. Só que na maioria dos casos, a negociação acontece dentro da normalidade, não há necessidade de mediação, porque isso é coisa rara. A maioria das pessoas são honestas. Se você deixa de operar numa plataforma porque você tem medo de que todo mundo é fraudador, que todo mundo é golpista, você nunca vai operar nesse tipo de negociação P2P. A maioria simplesmente quer fazer as suas negociações de forma anônima e privada. Só isso. Mas quando isso acontece, os árbitros entram em ação. E por enquanto, eles são os desenvolvedores do projeto da BISC, mas já está em teste uma governança descentralizada, no qual outras pessoas que quiserem contribuir com o projeto podem se tornar árbitros. Vou deixar aqui esse arquivo, esse documento, na descrição do vídeo para você saber conhecer mais como funciona a DAO, esse sistema de governança que vai deixar o sistema de arbitragem da BISC
totalmente descentralizado. E finalmente vamos às perguntas dos inscritos. No último vídeo que eu fiz, fuja da Receita Federal e compre seus bitcoins na BISC. Pergunta importante aqui, ó, do MR. É possível eu vender meus bitcoins na BISC e sacar o valor em reais? Nesse caso, a própria BISC consegue fazer a transferência bancária automaticamente para a minha conta? Toda a transação bancária não passa pela BISC. A BISC não mantém em custódia os seus fundos porque ela é apenas um software de negociação. Então, quando você compra Bitcoin, você deve ser o responsável por mandar o dinheiro para a conta do vendedor. E o vendedor, a partir do momento que ele recebe esse seu dinheiro, a partir do momento que ele vai lá e identifica o pagamento, aí ele vai para a plataforma e marca como transação concluída. Então, no caso da BISC, a negociação é realizada entre as partes, fora da BISC. Diferente da corretora centralizada, no qual você manda os seus fundos para lá. Você manda o seu dinheiro para a conta da corretora e ela fica responsável por realizar as transações. Ela que garante que o vendedor mande os bitcoins para você e o seu dinheiro vá para esse vendedor. Então, qual é a grande vantagem da corretora centralizada? Aí vai depender de cada um. Pode ser vantagem ou desvantagem. A corretora é responsável por garantir essa negociação. Já no caso da BISC, ambos são responsáveis por realizar essa negociação, comprador e vendedor. Desvantagem: seus dados e os seus fundos estão em um servidor central e uma empresa centralizada em um terceiro, que é suscetível a ataque de hacker e suscetível a ataque de censura do Estado. O Estado pode ir lá e fechar essa corretora. Vantagem para a BISC, já que ninguém pode fechar a BISC é apenas um software e roda em qualquer máquina. Por um lado, não há ninguém garantindo, por outro, ambas as partes podem negociar de forma anônima e totalmente independente. Próxima pergunta bastante relevante aqui também, do Nando Della Rocha. Ele pergunta aqui, ó, posso deixar minhas criptomoedas nessa BISC? Ela serve como carteira? Você faz trade com ela? Ou seja, duas perguntas aqui importantes. Respondendo a primeira pergunta é um pouquinho mais complicada, mas é a mesma coisa com a moeda fiat. Assim como você tem que depositar, fazer transferência em reais fora da BISC, diretamente para a conta da outra parte, a mesma coisa acontece com as altcoins. Eu sei que é um conceito completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, mas pense sempre no seguinte, a BISC não é o intermediário. No caso das exchanges e das corretoras, você manda as suas altcoins para essa corretora e ela é a custodiante desses seus fundos, dessas altcoins. Com a BISC não. Toda a negociação é feita diretamente entre comprador e vendedor. Então você escolhe aqui, ó, por exemplo, a altcoin que você quer trocar por Bitcoin, você coloca o seu endereço dessa altcoin aqui, por exemplo, na Dash, e quando você for vender, trocar seus Bitcoins por Dash, a outra pessoa vai mandar Dash diretamente para esse endereço que você vai cadastrar aqui. Não há carteira para depositar altcoins na BISC. Na BISC você só deposita Bitcoin, que é a moeda comum para realizar a troca, ou para a moeda fiat, ou para altcoins. Agora, quanto a realizar trade, realmente não é o meu objetivo com a BISC. Meu objetivo é apenas comprar, mas você pode fazer trade sim. Você pode fazer igual um operador aqui, ó, que ela coloca ordens de compra com um preço abaixo de mercado e ela coloca ordens de venda com um preço acima do preço de mercado. Então é uma forma sim de realizar trade, comprar mais barato e vender mais caro. Só que na BISC, como a transação ela acontece fora do aplicativo, ou seja, a outra parte deve depositar diretamente na conta, a liquidação é demorada. Então a BISC certamente não é a melhor opção para você que quer fazer trade.
Se você quiser fazer trade, saiba dessa demora que tem. É uma demora inerente do software, visto que a operação acontece entre as duas partes. A BISC é uma plataforma totalmente P2P. E para você consultar quanto você tem de fundo na BISC, basta você vir aqui no menu Fundos. E aqui você vai ver o que você recebeu, os endereços no qual você utilizou para receber fundos de carteira externa. Enviar fundos, aqui você pode enviar Bitcoin da sua carteira de Bitcoin da BISC para a carteira externa. Aqui são os fundos reservados, geralmente quando você faz uma negociação, aqui vai aparecer a quantidade de Bitcoin que está presa, que está reservada para essa negociação. Então vai aparecer aqui em fundos reservados. E aqui em fundos travados é quando acontece a disputa, quando a negociação não acontece na sua normalidade, a outra parte não cumpre com o seu papel, é aberta uma disputa e os fundos ficam travados aqui. A carteira da BISC é uma carteira multisig, ou seja, é uma carteira multi-assinatura 2 de 3. O que é isso? No Bitcoin, há a opção de uma carteira, de um endereço de carteira, haver várias chaves privadas, de haver várias assinaturas para que aquela transação de Bitcoin seja concluída. Onde você tem uma chave privada, o vendedor tem uma e o árbitro também tem uma. Ou seja, são 3 chaves privadas, do qual 2 delas liberam o fundo. Ou a sua ou do árbitro, ou a do vendedor e do árbitro. Quando você faz uma negociação na BISC, quando você manda Bitcoins para essa carteira da BISC, o árbitro vai lá e assina essa carteira e a partir daí acontece uma espécie de contrato inteligente. Sim, o Bitcoin suporta contratos inteligentes simples, que nesse caso é uma condição muito básica. Marcar na plataforma que você já enviou os reais, e se você realmente enviou os reais para a conta do vendedor, o vendedor vai na plataforma e completa a condição. Olha, eu recebi o valor correspondente em reais na minha conta. E aí o contrato inteligente é executado. Já no caso da condição não ser satisfeita, infelizmente, se o comprador não cumprir com sua parte de mandar o valor em reais para a conta do vendedor, o contrato inteligente não é executado. E aí entra em ação o árbitro. O árbitro se recusa a validar a sua assinatura. Então por isso que essa carteira é chamada de carteira multi-assinatura. Há 3 assinaturas, sendo que 2 desbloqueiam os fundos. A sua, se você realmente cumprir com o seu papel, e a do árbitro. Caso você não cumpra com o seu papel, caso você não envie fundos para a conta do vendedor, o árbitro não vai assinar a transação e os fundos não serão liberados para você. Se for constatado que você não cumpriu com o seu papel, os fundos serão liberados para o vendedor. Eu pretendo me aprofundar muito mais em carteiras com multi-assinatura. Em um próximo vídeo eu quero me aprofundar muito mais. É um mecanismo muito interessante, inclusive para facilitar a utilização do Bitcoin no comércio em geral, no qual é necessário que outras partes se envolvam nessa negociação. E por fim, um questionamento que eu vi se repetindo com bastante frequência aqui nos comentários é o questionamento em relação à privacidade na BISC. Muitas pessoas perguntaram, ora, se a outra parte sabe da minha identidade, conhece o meu CPF e o meu nome completo, quem garante que ela não vai passar os meus dados a terceiros? Não vai compartilhar os meus dados com a Receita Federal? Nesse caso, eu tenho uma opinião formada e baseada em argumentos sólidos, cabe você a aceitar ou não, mas aqui eu vou dar a minha opinião. Como a BISC ela é uma plataforma de negociação P2P, onde ambas as partes interagem entre si, ela é a mesma coisa do que você negociar P2P diretamente com a outra pessoa fora da BISC, utilizando, por exemplo, a Local Bitcoins. Só que a grande diferença aqui na BISC é que a sua conexão é totalmente encriptada. Você negocia com outra pessoa utilizando um software na sua máquina individual através de uma rede
totalmente privada, que é a rede Tor. Segundo, a outra pessoa não terá incentivo para compartilhar os seus dados, já que se ela divulgar os seus dados, a Receita Federal pode rastreá-la, pode conseguir chegar até ela por meio de você. Terceiro, quando você negocia da forma tradicional P2P na Local Bitcoins ou através de sites, aquela pessoa, se ela for um negociador conhecido, se for um P2P que já faz negociações com frequência, certamente ele estará na mira da Receita Federal. A Receita Federal pode auditar todas as transações que ele fez e chegar até você. Vantagem para a BISC. Na BISC, todos podem ser pequenos P2Ps. Ou seja, vai ser muito mais difícil a Receita conseguir identificar microtransações através das informações bancárias, porque ela está totalmente pulverizada, espalhada em pequenos P2Ps, nós, os pequenos negociadores, na plataforma da BISC. Cada pessoa é a sua própria corretora, não há intermediário, assim como no Bitcoin. Ela é resistente à censura. Se o Estado quiser parar a BISC, ele vai ter que confiscar o computador de cada um que começar a operar na BISC. Ou seja, assim como o Bitcoin, a BISC é imparável. E é por conta de todos esses atributos que, para mim, a BISC é a melhor plataforma para se negociar Bitcoin. Porque as pessoas vão precisar dela. A partir do momento que o Estado fecha o cerco para taxar as pessoas, extorquir as pessoas que estão fazendo apenas trocas espontâneas, trocando seus Bitcoins, que não tem nada de crime nisso, as pessoas vão enxergar valor na BISC. E aí, certamente, a BISC estará pronta para todas essas pessoas. Quando o Estado começar a extorquir você, quando seus dados começarem a ser drenados de corretoras centralizadas para a Receita Federal, lembre-se que você tem uma solução. Lembre-se que existe a BISC. Então esse foi o último vídeo sobre a BISC. Caso ainda surja alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu irei responder com certeza. Eu não quero que você deixe de operar na BISC por falta de desconhecimento, porque você ainda não conhece a plataforma completamente. Ok? Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque só assim é que conseguimos manter distância o que há de pior nesse nosso mercado, a ignorância. Quero dar um agradecimento aqui especial aos apoiadores do grupo privado. Em breve eu vou trazer aqui os resultados lá do grupo privado, como estamos conseguindo acumular mais Bitcoin, como é a minha estratégia. Lá eu lanço uma série de metas, enfim. Vou trazer mais informações para quem quiser conhecer um pouco mais o grupo exclusivo de apoiadores do Crypto Insights, ok? Então é isso, vou ficando por aqui. Agradeço a você por assistir mais um Crypto Insights e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.